Paz do Senhor, igreja. Ai, Jesus, vamos embora? Vamos lá? Primeiras Crônicas, a princípio, Primeiras Crônicas 27. Nesta hora, coração acelera, dor no estômago aparece, cabeça aperta, mas vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. A princípio, nós vamos ler Primeiras Crônicas 27, 33. Quem encontrou, diz amém. E tem alguns irmãos procurando. Primeiras Crônicas 27, apenas o 33. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, amigo. Vamos lá de novo? Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita. Amém. Senhor Deus, fala conosco. Fala conosco nesta tarde, através da tua palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar e louva a Deus com palmas bem alegres para Jesus, igreja. Glória a Deus. Eu estava pedindo uma confirmação. Eu falei, meu Deus, se for pregar, será que é isso? E Deus usou a boca do presbítero Haroldo. Então, em poucas palavras, quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, o diabo, desde o princípio, tem lutado contra a igreja do Senhor. O desejo do inimigo é acabar com os obreiros, acabar com a igreja, com a noiva do Cordeiro. Ontem eu estava finalizando a leitura do livro de Deuteronômio e eu me deparei com uma passagem, no final ali, nos 32, 31, 32, que Moisés falava para o povo, está chegando a minha hora de partir, e eu temo que depois da minha morte vocês entrem pelo mau caminho, porque se eu com vida, vocês já estão nesse caminho, imagina depois da minha partida. Aí você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, você vê o apóstolo Paulo dizendo, eu temo que depois da minha partida, lobos ferozes entrem no meio da igreja, destruam a igreja. Aí conversando com o pastor nos lembrou de Josué também no final da lida, dizendo, eu temo que eu estou indo embora, povo de Deus, escolhais quem vocês vai servir, se é a Deus, se é o mundo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vê que o inimigo, desde o princípio, ele luta contra a igreja do Senhor, para destruir, mas o Senhor é que tem guardado o teu povo em todas as épocas, e sustentando a tua igreja até os dias de hoje. Nós vamos embora, mas a igreja do Senhor, ela vai permanecer. Em 2 Samuel capítulo 15, se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, rei de Israel, está em Jerusalém, e a palavra do Senhor vai dizer que os homens que tinham suas demandas, suas necessidades, eles deixavam as suas casas, deixavam seus lares, ia para Jerusalém ter com o rei, para que o rei pudesse julgar a sua causa, para que Davi pudesse resolver, julgar a causa conforme fosse reto aos teus olhos. Tem coisas, irmãos, que nós mesmos podemos resolver, irmão Jorge, nós mesmos conseguimos resolver, mas tem coisas que somente o Senhor pode fazer por mim e por você. E a palavra do Senhor vai dizer que eram situações que o povo não conseguia resolver. Eles pegavam agora as suas questões, as suas demandas, ia para Jerusalém. Jerusalém aqui, a figura da igreja, Davi, a figura de Cristo. A palavra do Senhor diz que ele chegava diante do rei e apresentava ao rei a sua questão, e o rei julgava conforme era reto aos teus olhos. Irmãos, quem de nós que um dia chegamos aqui com problemas que nós não conseguíamos resolver, e o Senhor resolveu para você? Quem foi? Olha aí. Tem as situações da nossa vida que o médico diz, não dá mais jeito.
Tinha situações que diziam, ó, não adianta mais, diácono Isaac, problema, solução humana não consegue resolver, mas nós sabemos que na presença do Senhor, Ele resolve os nossos problemas. Mas só que tem um porém, muitos chegavam diante de Davi e tinham seus problemas resolvidos, mas e aqueles que não conseguiam chegar, irmã Edilane? A palavra do Senhor vai dizer em 2 Samuel 15, que no caminho tinha um homem chamado Absalão, e ele ficava parado no caminho, e todos que iam ter com o rei, ele parava. O presbítero Aparecido foi ter com o rei, conversar com o rei, tinha um problema para resolver, e Absalão parava. Para onde você está indo, presbítero Aparecido? Eu estou indo para a casa de Deus, lá para Francisco Ongaro, estou indo buscar a minha bênção no culto da tarde. Aí Absalão, que é a figura do inimigo, diz assim, mas rapaz, o que você vai fazer lá? Você vai fazer o que lá? Você acha que o rei vai te ouvir? Você acha que vai ter solução para o teu problema? Era assim que Absalão fazia. Irmãos, o que tem de pessoas que coloca no coração o propósito de vir para a igreja, mas o diabo para no meio do caminho, não está escrito. O que tem de pessoas paradas no meio do caminho, porque Absalão parou, interrompeu no caminho, é muito grande. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pelos irmãos que mesmo distantes estão aqui, acompanhando o culto nesta tarde, porque Absalão tentou, mas a misericórdia de Deus foi muito maior e te sustentou até aqui. Rapidamente eu já volto. Eu lembro do testemunho do diácono Isaac. Ele falava com a boca dele para os amigos, hoje eu vou para a igreja. O diabão levantava, né, diácono Isaac? Você não vai não. E ele não conseguia vir, travava. Mas teve um dia que Deus deu sabedoria para ele, ele falou na mente dele, hoje eu vou para a igreja. A boca ficou fechada, mas lá na mente ele conseguiu vir. E no dia que ele chegou, Deus alcançou, e ele tomou decisão, e hoje está aqui um obreiro da casa de Deus. Irmão, tem coisa que a tua boca não pode pronunciar, deixa que Deus trabalha em teu favor. A situação era tão difícil, que a palavra do Senhor vai dizer que muitos seguiam Absalão na sua simplicidade, não entendendo o que Absalão queria. Amém. Qual é a figura de Absalão? Sabe o que Absalão queria? Sentar no trono, no lugar de Davi. Ele queria entrar em Jerusalém, na igreja Jerusalém, e queria ter domínio sobre a igreja de Deus. Absalão, tudo que ele queria era estar sentado no altar e reger a palavra, mas na casa de Deus, quem dirige o louvor é o Senhor, na casa de Deus, quem dirige a palavra é o Senhor. Mas tem um porém, o Senhor, Ele quer zelar pela tua igreja, mas se eu e você, obreiros da casa de Deus, irmãs, não fizer a nossa parte, o Senhor, Ele começa a perder espaço. Ele começa a bater em retirada, e Absalão começa a ganhar espaço dentro das igrejas. Por que tem igrejas por aí que não pregam mais a palavra na sua veracidade? Por que tem igrejas por aí que pregam a palavra falsificada? Porque Jesus já saiu da igreja há muito tempo, e Absalão está dentro dos altares, fazendo a cabeça das pessoas. Mas como a irmã Maria, meu Deus, olha como as coisas estão encaixando, mas como a irmã Maria falou, este lugar é casa de Deus, ela viu o Senhor aqui neste lugar. Irmão, se você sentir a presença de Deus em algum lugar, lute para ficar lá, porque não é todo o ambiente que o Senhor se faz presente. Aqui Deus tem uma palavra para você, aqui Deus alcança a tua casa, a tua família, mas para isso você precisa estar direcionado pela presença do Senhor. Glória a Deus. Quando Absalão se levanta com garra para invadir Jerusalém, destruir, Davi diz assim, não dá mais, não dá para segurar Absalão, ele está se levantando. Davi chega agora e diz assim, povo meu, minhas esposas, os meus servos, pega a bagagem, vamos bater em retirada. Irmão, tem hora que nós temos que se esconder debaixo das asas do Altíssimo. O que tem de pessoa tendo a vida destruída, não está escrito. Mas aqueles que são do Senhor, seja o tempo que for, a mão de Deus está estendida para te guardar. Aí, os irmãos estão com a Bíblia aberta, claro. 2 Samuel 15, 23. Sabe para onde Davi vai levar a igreja do Senhor? Sabe para onde ele vai levar o teu povo? Olha só. 2 Samuel 15, 23.
E toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro do Cedrom. E passou todo o povo na direção do caminho para onde? Para o deserto. O Senhor está levando o povo agora para o deserto. Sabe qual era a situação do povo no deserto? Verso de número 30. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. O povo de Deus, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, eu sempre falo isso, nós servir ao Senhor à luz da palavra, muitas das vezes nós vamos mais chorar do que se alegrar, porque o evangelho, irmão, é luta. Servir ao Senhor à luz da palavra é lágrima, é sofrimento, é muitas das vezes você está na solidão, é alguém não te entender, é você estar na igreja, mas de você ver o diabo destruir a tua família e você não poder fazer nada, é deserto para a igreja. Mas só que o povo estava no deserto chorando, quando eles olhavam para o lado, Davi estava com eles no deserto, enquanto Absalão estava em Jerusalém, destruindo Jerusalém, acabando com o povo que estava lá, o povo de Deus chorava aos pés do Senhor no deserto. Irmã, você está no deserto, não fica triste não, fica triste se a presença de Deus não estiver com você neste lugar, mas se a presença de Deus estiver, a nuvem vai te guardar durante o dia, e a coluna de fogo vai te sustentar e te aquecer no período da noite. Amém. Deixa eu correr para entrar onde eu queria. A palavra do Senhor vai dizer que tinha um homem chamado Aitofel. Grava bem esse nome, Aitofel. Pensa no obreiro, no crente potente. Quando eu vou estudar sobre Aitofel, eu fico imaginando aqueles do alto escalão, aquele homem cheio de Deus, igual a igreja de Coríntios, cheio de ferramentas, cheio de dons. Porque a Bíblia vai dizer que Aitofel, quando ele abria a boca para falar, era como se fosse a voz de Deus falando. O homem era terrível. Quem era Aitofel? Era conselheiro de Davi. Davi estava sentado no trono e Aitofel estava do lado. Quando Davi precisava de alguma opinião, de algum conselho, Davi perguntava para quem? Para Aitofel. Ô Aitofel, o que eu devo fazer? Sabe aquele momento da nossa vida que você procura alguém para pedir conselho? Assim era Davi. E Aitofel, quando falava, meu irmão, era a boca de Deus falando. Mas só que tem um porém. Nem todo mundo está disposto a servir ao Senhor da forma que Ele quer. Enquanto Aitofel tinha oportunidade, vamos trazer para os dias de hoje, pregar em Jerusalém com a igreja cheia, no altar de ouro, do lado do rei, ele estava lá. Ele era fiel ao rei. Mas quando Davi precisou guardar a igreja e levar para o deserto, Aitofel olhou e falou assim: que? Deserto? Luta? Dificuldade? Vou nada, eu vou ficar em Jerusalém. Irmão, o que tem de gente abrindo mão das promessas de Deus para ficar em Jerusalém, mas só que ele não está com o rei em Jerusalém, ele está aliado com Absalão. Irmãos, aonde você estiver, se Davi, a figura de Cristo, estiver com você, a vitória é certa. Mas não adianta você ficar numa igreja luxuosa, banco confortado, ouro maciço por toda parte, se a presença de Deus não estiver conosco. Aí Aitofel dizia: eu vou para o deserto nada, eu vou ficar em Jerusalém. Nem é que eu tenha que fazer aliança com Aitofel, eu vou ficar em Jerusalém. Irmão, fique aonde o Senhor quer que você esteja, fique aonde a presença de Deus está, porque você não vai se arrepender. Davi sentiu falta de Aitofel. Davi estava no deserto, numa angústia, chorando, como nós lemos, e ele sentiu saudade de Aitofel. Mas daqui a pouco o conselho, ele chegou e disse assim: Davi, meu senhor, Aitofel fez aliança com Absalão. Oh meu Deus, irmãos, na hora que a igreja mais precisava do homem, ele virou as costas para o pastor. Na hora que Davi mais precisava de Aitofel, ele virou as costas para a igreja. Irmã, mantenha-se na posição, porque vai chegar uma hora que o teu pastor vai precisar de você. Talvez hoje ninguém está te vendo, talvez hoje você não sente como se fosse
fosse ninguém, mas você é especial para o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Você está sendo amadurecido, Deus está trabalhando na tua vida, mas a hora de trabalhar para o Senhor vai chegar. Deus vai usar a tua vida, Deus vai honrar a tua vida através da obra do Senhor. Aí Aitofel diz: não vou nada, eu vou ficar aqui. Quando Absalão entra em Jerusalém, ele: meu senhor, eu estou aqui diante da tua presença. E sabe o que é mais terrível? A Bíblia está dizendo, não é eu não, que assim como Aitofel falava como fosse a boca de Deus para Davi, ele também falava para Absalão. Tem gente que você fala: meu Deus, o homem é cheio, a igreja está abarrotada, é milagre, é isso, é aquilo. Mas quando você vai buscar nos bastidores, ele tem aliança com Absalão. Davi já está fora, ó. Davi já está fora. Irmã, toma cuidado onde você põe teus pés. O homem pode ser, é homem de Deus, irmão Rafael. Ele prega, ele ora, ele faz. Mas dá uma olhadinha nos bastidores. Ele guarda a palavra nos bastidores. Ele é homem de Deus, a presença de Deus, o Senhor está com ele. Se não tiver, escapa-te por tua vida, porque ainda há tempo para você escapar. Esse era Aitofel. Para você ter uma ideia, Absalão chegava para ele e dizia assim: Aitofel, conselho, por favor. Ele dizia assim: monta uma tenda aqui no pátio e põe as concubinas aqui dentro. Tem hora, irmãos, que as atitudes dos homens, eles surpreendem até o inimigo. Tem hora que o diabo olha assim e fala: rapaz, mas você é corajoso, hein? Eu não tinha coragem de fazer um negócio desse não. Você está fazendo? Você, dizendo homem de Deus, está fazendo um negócio desse? Tem hora que o diabo até se assusta com as atitudes dos homens. Aí eu me pergunto uma coisa para os irmãos. Davi olhava para Jerusalém, entregue na mão de Absalão, que é a figura do diabo, e Aitofel, o falso profeta. O que fazer? É os dias que nós estamos vivendo. O que fazer para tirar este povo na mão do inimigo? Mas a solução apareceu. Está com a Bíblia aberta? Ainda em 2 Samuel 15, a palavra do Senhor vai dizer, ó, no verso 32: e aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, nós falamos deles no início, veio encontrar-se com ele, com roupa rasgada e terra sobre a cabeça. Segura um pouquinho. A situação já estava terrível. Absalão e Aitofel em Jerusalém. A igreja daquele jeito. Aí agora a solução aparece para Davi. Quem era a solução? Uzai. Mas só que Uzai estava numa situação que não tinha condição de ele fazer muita coisa pelo Senhor. Uzai estava com o quê? Com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Estava sujo. Ao olhar humano, o Rafael olhando, com certeza eu ia dizer o seguinte: presbítero Aparecido, pelo amor de Deus, o negócio já está feio. Eu peço socorro e chega um pior do que a situação que nós já estamos. Mas ainda bem, irmã Edilene, que Deus não olha como Rafael olha. Ainda bem que Deus não olha como nós olhamos. Quando Davi bate o olho para Uzai, ele não vê Uzai como estava no momento, mas ele vê o que Uzai poderia ser amanhã na presença do Senhor. Eu lembro que um dia eu cheguei para o presbítero de Elcio, naquele momento, a minha mocidade, aquela cabeça revoltada, pastor, rebelde, e eu falando assim, o presbítero de Elcio me abraçando, dizendo: você vai ser um grande pregador da palavra, e você é isso, você é aquilo, enchendo a minha bola. Aí um dia eu parei e falei: presbítero de Elcio, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Pode perguntar, meu filho. Por que o senhor me trata desse jeito, diante de tudo que eu sou? Eu nunca mais esqueci aquela resposta. Ele diz assim: eu não te vejo o que você é hoje, eu te vejo como você vai ser amanhã. Eu acho que ele estava me vendo hoje como um diácono da igreja, pregando a palavra. Eu acho que ele estava vendo, é isso que a igreja precisa ver, não as pessoas como estão hoje, mas como elas serão no dia de amanhã. Mas só, eu quero que você abra a sua Bíblia em Zacarias, e eu já volto aqui para finalizar. Uzai tinha uma chamada de Deus? Tinha, mas só que ele precisava passar por um processo, e este processo daria condições para ele fazer a obra do Senhor. Zacarias capítulo 3. Porque roupa rasgada, irmão, é símbolo do quê? De vida espiritual destruída.
Essa roupa não é roupa física, mas é uma vida espiritual destruída. Quando o filho pródigo chega diante do pai, a primeira coisa que ele vai fazer de mudança é o quê? Tirar a roupa e colocar uma roupa nova. Fala do quê? De roupa, vida destruída, vida espiritual, tudo destruída. Terra sobre a cabeça, fala de uma pessoa que a cabeça dela está voltada somente para as coisas desta vida. Mas a situação de Uzai estava para mudar. Olha só o que o Senhor vai dizer. Zacarias capítulo 3. Pastor Jefferson, se for possível, abre Êxodo 28, 36. Daqui a pouco eu gostaria que o Senhor lesse para nós. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. E ele mostrou o sumo sacerdote Josué. Vamos colocar Uzai no lugar aqui de Josué. O qual estava diante o anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Então ele tinha um inimigo como obstáculo. Olha o verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Sabe o que ele está dizendo para Josué? Aquele que cuida de Jerusalém, que é Deus em Jerusalém, é aquele que tira as iniquidades do povo de Deus. A primeira coisa que o anjo vai fazer, repreender o acusador. Irmão, o acusador, quando ele resolve acusar o homem e a mulher de Deus, nós não temos paz. Mas é preciso Deus intervir e repreender, para que o homem e a mulher de Deus tenha paz na sua vida. Olha o verso de número 3. Josué, ou Uzai, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo: tirai as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei com veste fina. A segundo passo do Senhor na vida do homem, o primeiro é repreender o inimigo, tirar o acusador, e o segundo, sabe o que é? É colocar roupa nova sobre a vida da igreja. Sabe aquela roupa suja? Você não anda mais com ela, agora você anda com uma roupa mais branca do que a neve. Fala, irmão, de santidade, fala de purificação diante do Senhor. Agora olha o verso 5. E disse eu: põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-nos de roupas, e os anjos do Senhor estavam em pé. Segura um pouquinho, essa mitra era como se fosse um chapéu, uma touca que eles colocavam, que tinha um grande significado. Pastor Jeff, por gentileza, lê para nós, Êxodo 28, 36 e 37. Diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Essa mitra tinha uma frase, e qual era essa frase? Santidade ao Senhor. Primeira coisa, ele vai trabalhar agora na mente. A Bíblia vai dizer que Uzai estava com terra onde? Na cabeça. Sabe aquela pessoa que só pensa nas coisas da vida? Ela só pensa no pecado. A cabeça dela só voltada para a prostituição, para a fornicação, para roubo, tudo desta vida. Quando Deus encontra uma pessoa, Ele tira a terra sobre a cabeça, troca a roupa e coloca uma mitra na cabeça, que quer dizer santidade ao Senhor. Aquilo que pensava maldade, agora é santidade ao Senhor. A cabeça que era voltada para as coisas desta vida, não quer mais saber de terra, ele quer saber agora de buscar a presença do Senhor. Irmão, a transformação na vida do homem tem que ser por completa, é na cabeça, é no corpo, é interno, é externo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Quem um dia, tem pessoas que ela pensa no suicídio, ela não tem paz na sua vida, mas quando ela tem encontro com Deus, a cabeça dela é voltada para os louvores, a cabeça dela é voltada para a palavra, ela é voltada para estar no culto, ela quer buscar as coisas de Deus, porque ela quer viver uma vida de santidade ao Senhor. Mas só que a Bíblia vai dizer mais, olha o verso 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, 7.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, não pode desviar, se obedeceres a minha ordenância, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás o meu átrio, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. O anjo está dizendo para Josué, sabe o que ele está dizendo? Se você permanecer na igreja, guardar a palavra do Senhor, Deus vai abrir os céus, e vai dar revelações para aqueles que estão diante da presença do Senhor. Sabe quando você está na sua casa angustiada, e você começa a louvar a Deus, e o Senhor te visita lá? É você subindo para o altar de Deus, é a graça de Deus te alcançando aonde você está, meu irmão. Você está tendo acesso ao trono do Senhor, mas só que para ter acesso aos céus, ter acesso ao trono de Deus, precisa ter as vestes trocadas, o inimigo repreendido, as roupas limpas, e a mente purificada diante do Senhor. Passando por esse processo, você está apto para ser vaso nas mãos do Senhor. Aí eu volto lá em 2 Samuel e finalizo com vocês. Sabe por que Uzai simbolicamente passou por esse processo? Porque Davi diz assim: você vai agora para Jerusalém desfazer os conselhos de Aitofel. Tem um ponto aqui. Tem pessoas que ela acha que a guerra dela é brigar cara a cara com o diabo. Não é não. Com o diabo, nós vamos no nome de Jesus. Quando Davi vai mandar Uzai, ele vai dizer, você vai desfazer os conselhos de Aitofel. Sabe por que Deus levantou a igreja, o irmão e a irmã? Para pregar a palavra contra o falso profeta, contra falso ensinamento. A nossa missão é essa: ensinar a igreja, pregar a palavra. Enquanto um está pregando que é fácil, nós vamos pregar que não é fácil não, é necessário andar aos pés da palavra. Mas se for necessário repreender o inimigo, nós vamos no nome do Senhor, porque o nome dele tem poder. Davi diz assim: Uzai, vai lá agora, e chega lá, e você agora está responsável por desfazer os conselhos de Aitofel. Irmã, Deus quer levantar você para desfazer a obra do diabo lá na tua casa. Deus quer levantar homens e mulheres, sabe para quê? Para você ser boca de Deus lá. Quando o inimigo levantar alguém lá para falar alto, você vai ser levantado com a boca de Deus, com a autoridade de Deus, seja na empresa, seja muitas vezes dentro da igreja, seja na rua, na escola, na faculdade. Deus quer levantar Uzai. Mas como levantar Uzai com roupa rasgada, com terra sobre a cabeça? É necessário nós estarmos diante do Senhor. E sabe o que acontece? Ele chega lá, e o mais interessante é que ele não chega num alarde, mostrando quem ele era. Não, ele fica quietinho. Em um determinado dia, em 2 Samuel 17, Aitofel chega agora, Uzai chega para Aitofel, pede conselho. O conselho de Aitofel foi tão terrível, que depois os irmãos lêem lá, que o conselho de Aitofel, se Deus não intervisse, Davi dificilmente escapava daquela. O homem, irmão, vamos tirar o chapéu para o homem, o homem era bom. O homem no conselho, não tinha ninguém que batia ele não. Quando ele deu o conselho, os anciões disseram, não, é esse mesmo. Aitofel, irmã Maria, falou assim, não, é esse aí o conselho. Irmão, cuidado com os conselhos de Aitofel. Toma cuidado. Mas Absalão parou e disse assim, espera um pouquinho, chama Uzai lá, eu estou sentindo de ouvir o que Uzai tem para dizer. Irmão, tem pessoa que não aguenta ouvir palavra. Tem pessoa que quando ele quer ouvir, é o que ele quer ouvir Aitofel. Na hora que Uzai começou a falar, irmão, é por isso que nós precisamos ter graça de Deus, para que na hora que a palavra for nos dada, nós temos a autoridade de Deus para falar contra o pecado e contra a idolatria. Sabe o que Uzai vai dizer? Uzai vai chegar na cara de Aitofel, de Absalão, vai dizer, o conselho dele não é bom. Eu não imagino ele falando do jeito que eu falei. Eu imagino ele falando recheado de autoridade de Deus e de poder de Deus. Porque para falar contra o capeta, contra o diabo, contra o falso profeta, tem que ter graça de Deus, tem que ter autoridade de Deus. Precisamos ter a presença de Davi conosco, para que a nossa boca não venha sair palavra vazia, mas venha sair palavra que fere e faça efeito nos dias que nós estamos vivendo. Aí ele vai dizer o seguinte, não é bom não? Então falas tu.
A Bíblia vai dizer, Absalão vai dizer, o conselho dele não é bom, então falas tu. Sabe o que eu vejo com isso? Hoje o diabo está ditando a regra em todo lugar, é o diabo que está falando. Muitas das vezes nos altares da nossa vida, no hall de amigo, é Aitofel e Absalão que está falando. Mas se Deus te der oportunidade, você vai ter alguma coisa de Deus para falar? Se Deus der uma oportunidade lá na empresa, você vai ter uma palavra de Deus, como o pastor falou aqui à tarde, ou nós vamos nos acovardar? Mas se você for um Zai, guiado pelo Espírito de Deus, você vai ter uma palavra, e o Senhor vai te usar aonde você estiver. Aí sabe o que aconteceu? Ele olhou e disse assim, o conselho de Aitofel é bom, mas o conselho de Uzai é terrível. O conselho de Uzai foi tão bom, que desfez toda a obra do diabo em Jerusalém. Sabe o que aconteceu com Aitofel? Ele não aguentou, porque tem gente que não quer deserto. Ele não quer encarar o sol escaldante, ele não quer pagar o preço da palavra. Aí na hora que ele é decepcionado, aí põe uma cordinha no pescoço, toma remédio para morrer, porque ele não aguenta. Quando Deus começa a pressionar na parede, meu irmão, é melhor você ser pressionado na parede com a presença de Deus, com você no deserto, do que sem a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com Aitofel? Pendurou numa corda e tirou a tua vida. O que tem de pessoa, homem que se diz homem de Deus, que morre com drogado, que morre na prostituição, é Aitofel, que está vivendo uma vida de pecado e não quer nada com a presença de Deus. Mas ainda há homens de Deus que está sendo levantado com autoridade, com unção, para pregar esta palavra na veracidade que ela é. Podemos não valorizar o homem de Deus, podemos não valorizar a mulher de Deus, mas saberá que passou um homem de Deus neste lugar, saberá que na tua casa tem um homem de Deus, saberá que no local de trabalho tem uma mulher de Deus. Pode querer matar o homem de Deus, apagar a chama de Deus, mas vão saber que passou um homem de Deus no meio de nós. Sabe por que passou? Porque o homem de Deus não fica onde tem sujeira, e aonde tem pessoas que não querem nada com Deus, mas aonde tem um coração aberto, Deus trabalha segundo a tua vontade. O recado só chegou lá para Davi, dizer, Davi, pode voltar para Jerusalém, porque o altar está limpo, a igreja está limpa, pode voltar e ocupar o teu lugar que é de direito. Eu lembro da mensagem que o presbítero Haroldo pregou, Isaías dizendo, e eu vi o Senhor no alto e sublime trono. O Senhor está procurando o teu lugar que é de direito, que é o coração do homem, que é a tua vida. E a igreja se coloca de pé, irmão, não fica dando ouvido a Absalão e a Aitofel não, pede para o Senhor dizer, Senhor, direciona a minha vida, para que eu faça conforme a tua vontade. Pode ter certeza, Deus é Deus que cuida da tua igreja. Deus é Deus que cuida do teu povo. Levanta a sua mão, Senhor Deus e meu Pai, nós te louvamos, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Toma, Jesus, os teus filhos, usa, Pai, agora o pastor Jefferson em tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.